Amados, eu quero trazer a seguinte mensagem nesta noite, fundamentado neste texto, no qual eu li, é um texto do capítulo 15 de de Lucas, do Evangelho de Lucas, e ele, então, vai até um pouco mais, mas a gente vê aqui que Jesus trata de três parábolas que formam um conjunto, no qual Jesus está trazendo um ensino muito importante para a gente. E a mensagem dessa noite, o tema dela é a alegria do Pai, o amor do Pai, a alegria do Pai e as visões dos filhos. E aí alguém poderia perguntar, mas então por que, pastor? O senhor leu o texto sobre as ovelhas perdidas, sobre as dracmas perdidas, ou na verdade a dracma, né? Sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida, porque eles fazem um conjunto e fazem parte justamente do entendimento que temos que ter sobre este texto, aqui, no qual Jesus está ensinando algo muito importante para as nossas vidas. Em primeiro lugar aqui, Jesus, ao falar da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus nos ensina a questão da perda, há um incômodo pela perda. Vejam bem, o texto ele nos ensina sobre que um homem tinha 100 ovelhas, e uma delas ela se perde. E vai estar no deserto, vai se perder no deserto. Ele deixa, então, as 99 no deserto, num determinado local lá, mas deixam as 99 em um curral e sai a procurar esta ovelha. E quando ele a encontra, ele volta com ela em seus braços, no seu ombro, e fica todo contente, todo alegre, todo feliz, dizendo, então, que ele achou aquela ovelha que estava perdida. Percebam bem, então, justamente essa questão deste homem, que, de fato, aquela perda, ou a possibilidade de a perda de uma ovelha o incomodava. Estava, de fato, incomodando aquele homem. Se a gente for pensar em termos humanos, talvez não fosse sensato que aquele homem saísse, então, deixasse 99 das suas ovelhas e fosse em busca de uma ovelha. Então, aquele homem se incomoda com uma perda. Da mesma forma, a mulher, que tendo 10 dracmas, e a dracma correspondia a uma moeda que correspondia a um salário de um dia de trabalho. Como, por exemplo, um assalariado que trabalha recebendo uma diária, por exemplo, um diarista, uma diarista. E aí, então, ela tem 10 dracmas, 10 moedinhas lá de prata que correspondem a isso, e ela, então, perde uma delas. E diz o texto que ela faz lá ela pega a candeia, pega a luminária que ela tinha na época, que era uma luminária que era até difícil, de se ver as coisas, mas ela vai procurar de noite, ela vai procurar de dia, ela vai procurar até encontrar aquela dracma que havia perdido. Ela vai varrer a casa, ela vai procurar, diz o texto, diligentemente, ela vai procurar ali com afinco até encontrar. Então, quem de nós já não teve algo que perdeu, que ficou incomodado com aquilo e procurou buscar e alcançar aquilo de volta de todas as formas? Então nós percebemos que a perda, ela aqui, Jesus fala da perda como algo motivador. E vem uma pergunta, será que a gente... vem a pergunta, será que o ganhar... será que a gente realmente, de fato, o que nos move é o ganhar ou é o não perder? Ou é o ganhar para não perder? Ou se houver perdas, vai compensar. A perda, ela nos remete, a gente
entende que ela nos remete a um sentimento de falta, né? O ganhar, o ter, ele serve como preenchimento desta perda, ou deste sentimento de falta, que é inerente a nós, que é inerente ao ser humano. E que, muitas vezes, né, mesmo que encontrado, o ganhar e o ter como preenchimento, eles não vão satisfazer totalmente. Sempre vamos ficar, sempre vai ficar nos faltando, digamos assim, algo. Sempre vai haver este sentimento em nossos corações. Por isso há um incômodo pela perda. Desta forma, Jesus nos coloca, a partir desses dois textos aqui, da ovelha perdida e da dracma perdida, né? Um homem que tinha 100 ovelhas e perde uma. Né? Uma se perde, ele vai atrás dela. E uma mulher que tinha 10 dracmas e perde na casa, e vai procurar diligentemente, com todo afinco. Jesus, ele vai dar o desfecho final deste ensino justamente no texto que fala sobre o filho pródigo, que nós lemos um pouquinho mais à frente, e nós vamos chegar nele. Mas precisamos entender, então, justamente isso. Jesus está apontando sobre algo que nos move, e move os nossos corações. Que é, muitas vezes, o perder, o ganhar, e esta falta de algo que nós perdemos. E aí podemos fazer a seguinte pergunta, né? E na verdade você deve avaliar o que significa o ganhar e o perder na sua vida. E isso Jesus está trazendo aqui também, porque ele fala sobre isso. Em algumas outras partes do Evangelho ele fala disso, né? Sobre o perder, sobre o ganhar. E a pergunta que eu faço é: será que o ganhar algo neste mundo não significa reaver algo perdido que, na verdade, nunca se teve? Então, tem uma pergunta aqui filosófica, né, que muitas vezes a gente pode entender-se assim. Às vezes, você pode sentir no seu coração, ou sentir a falta de algo que, na verdade, você nunca teve. Então, por isso, muitas vezes, temos um sentimento, por exemplo, de uma vontade de alguma coisa, ou se ter alguma coisa, ou buscar alguma coisa que nós nem sabemos o que nós queremos. Como, por exemplo, até o próprio alimento. Poxa, eu estou com uma vontade de comer, mas estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é ainda. E isso é muito interessante, porque isso faz parte da vontade humana. Não traz só a questão da satisfação de uma necessidade, mas isso que envolve ao ser humano. Por isso, daí, então, essa motivação por o ganhar e o não querer perder. Né? E o não perder que o movimenta e nos move, muitas vezes te move para coisas que você nem pensaria, talvez, em fazer em sã consciência. Então, vamos nos atentar para isso, porque justamente Jesus está falando sobre essa questão. Né? No texto que nós lemos, né, nós vemos que eles tiveram uma alegria em encontrar. Aquele homem que encontrou pode ter se arriscado. Ele se arriscou no deserto. Podia ter se perdido, podia ter sido atacado por animais ferozes, mas ele se arriscou para buscar uma ovelha. E ele tinha 99. Podia deixar passar aquela, mas esta possibilidade desta perda o incomodou. E quando ele traz de volta, diz o texto que ele reúne os amigos e faz uma festa. Da mesma forma, a mulher da dracma, ela... depois de achar a dracma, diz o texto que ela se alegra, chama as amigas e dá uma festa. Talvez ela gasta até a dracma que ela achou para fazer a festa. Né?
devemos entender também sobre esta alegria. Mas, fazendo ainda uma reflexão sobre a perda, precisamos tomar cuidado nessa questão do ganho e da perda. Por isso, você deve avaliar bem o que você considera como ganho ou como perda, né? As perdas, elas são grandes influenciadores da vida humana, por mais que você possa até não entender no momento, mas você pense, bem, as perdas, elas são grandes influenciadores na vida humana, na sua vida. Vemos o texto. Aqui, um homem tem 99 ovelhas e ele sai em busca de uma só pelo deserto. Deixa as 99 no deserto e sai também no deserto. E entendemos até que talvez fosse à noite, enfim. Mas ele sai pelo deserto em busca daquela uma. Algo o incomodou, né? Será que valeria a pena? Será que não? Da mesma forma, a mulher com a dracma perdida na sua casa. Então, as perdas, elas influenciam. E aí, você deve entender nesta avaliação que uma perda, ela, na verdade, pode ser um ganho. E um ganho pode ser uma perda. E a própria Bíblia nos ensina isso, com o exemplo de Judas Iscariotes, por exemplo. O exemplo de Judas Iscariotes e o exemplo de Paulo. São dois exemplos bíblicos aqui. No Judas Iscariotes, ele desejava aquele dinheiro em troca de Jesus. E quando, então, ele tem aquele ganho daquele dinheiro, que era um valor considerável, por ele ter traído Jesus, vendido Jesus, quando, então, ele se dá conta e cai em si de que ele perdeu a comunhão com o seu mestre, ele perdeu algo que era mais importante, na verdade, aquele dinheiro que tinha muito valor, perde todo o valor. Então, o ganho já não tinha mais valor nenhum. Às vezes, pensamos que algo que vamos ganhar, eles se tornam em perdas. E as perdas, na verdade, são ganhos. O apóstolo Paulo, que diz, leiam, né, as cartas do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, Romanos, ele vai dizer que ele era judeu de judeus, ele era um fariseu, do grupo dos fariseus, o primeiro da turma dele, ele tinha vários títulos, ele era um camarada lá muito conceituado, mas ele vai considerar, ele diz em uma das suas cartas, que ele considera aquilo como um resto, como algo de menor valor frente ao que ele tinha alcançado, que era o amor de Deus em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Então, dois exemplos aqui, né? Judas Iscariotes e Paulo. Paulo, ele perde ou considera perda aquilo que ele ganhou para ganhar o amor de Cristo. O Iscariotes, ele considera aquilo que ele ganhou uma perda. Na verdade, sem valor. Aquilo que ele ganhou já não tinha valor porque ele havia perdido o mais importante, que era a comunhão com o Senhor, o amor do Senhor Jesus. E aí, o próprio Jesus diz em Mateus 16, 26, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará uma pessoa em troca da sua alma? Pois, aí Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida ou ganhar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então Jesus também aqui, falando sobre perdas, falando sobre ganhos e perdas, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí, nós devemos entender justamente o que Jesus quer nos ensinar através desses textos. Às vezes valorizamos muito uma coisa, mas será que aquilo de fato tem um valor, ou tem este valor considerável nas nossas vidas, na tua vida? Talvez aquilo que você considera hoje como algo muito ganho, para você, mais à frente, pode se considerar uma perda.
Eu me lembro de um filme antigo já, mas muito famoso, sobre a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, chamado A Lista de Schindler. Assistam, quem ainda não assistiu, mas quem se lembra do filme vai se lembrar talvez de um momento em que o ator principal ele vai começar a ficar irritado, já estamos no final da guerra, né? E a Alemanha perde a guerra, né? Os nazistas vão perder a guerra, e aquele homem que era o Schindler, que tinha uma lista, ele tem uma fábrica, e essa fábrica era uma fábrica era uma fábrica de fachada, que ele utilizava para salvar judeus. E aí, então, ele começou a usar os seus bens para comprar judeus, para levar para a sua fábrica. E aí, ao final da guerra, né, depois de tudo o que aconteceu, ele começa, em um determinado momento, a chutar o carro dele, a jogar os seus anéis, e ele dizia assim, né, este anel poderia ter comprado mais uma pessoa, este meu carro poderia ter comprado tantas outras pessoas, poderia ter salvado tantas outras pessoas. Então ele percebe o valor maior, o valor da vida. Será que nós temos percebido? Quando nós lemos o texto que Jesus fala sobre a ovelha perdida e a dracma, ele fala de uma alegria, que eles se alegraram. Ou seja, não significa que você não pode ter uma alegria nas coisas que você recupera, nas coisas que você ganha, nas bênçãos que Deus pode te dar, sim. Isso não significa que você não tenha alegria. Jesus vai dizer isso no texto. Olha, aquele homem que encontrou a ovelha perdida, ele volta todo feliz e depois ele chama os amigos e dá uma festa, porque encontrou a ovelha que estava perdida. Da mesma forma, a mulher que encontrou a dracma perdida, ela chama as amigas e ela faz uma festa, ela se alegra. Mas Jesus vai dizer em ambos os textos que há uma alegria maior no céu. E a alegria maior no céu não são por essas alegrias nossas na terra. Se você é crente, às vezes você está alegre com alguma coisa, amém, glória a Deus. Mas no céu a alegria é diferente. E às vezes muitas pessoas têm colocado que as suas alegrias, Deus está se alegrando. Então, se eu comprei um carro novo, olha como Deus está alegrando. Não, Deus não está se alegrando nada com isso. Na verdade, enfim, é indiferente. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira festa no céu, não é quando você encontra alguma coisa neste mundo ou ganha alguma coisa neste mundo, não. A verdadeira festa no céu que Jesus vai dizer a festa no céu com anjos diante de Deus é por um pecador que se arrepende. Versos 7 e verso 10 do capítulo 15. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, maior alegria no céu, eu, porém, vos digo que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a festa no céu é por uma vida que se arrepende diante de Deus. Você pode fazer a festa que for, e você deve se alegrar. Deus não te proíbe disso, se alegre, mas saiba que a alegria em Deus, a maior alegria, na verdade a festa no céu, é por um pecador que se arrepende. É por um arrependimento. Se você se arrepende, a festa no céu, a festa nos céus, para Deus era que se
um daqueles amigos do homem que encontrou a sua ovelha perdida, que foi trazido para a festa, para o churrasco, um daqueles se converteu. Então, quando você faz uma festa, a festa, né, a maior festa que Deus pode fazer por você e se alegrar na tua vida é quando um dos seus amigos se arrepende. Se você é crente, você prega o evangelho a ele, fala do amor de Deus. Esta é a festa que Deus, esta é a alegria que Deus tem para com você. Por isso que Jesus vai dizer para a gente não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. O que ele quer dizer com isso? Significa que você não pode ter tesouros na terra? Não. Você pode ter tesouros na terra, mas o tesouro no céu, qual é o tesouro no céu? Não é a prata, nem o ouro, não é o que você tem aqui que vai no céu, mas são as vidas que vão para o céu, são aqueles que se arrependem e se voltam para Deus e alcançam a salvação no Senhor. Essa é a maior alegria. Então, quando você fizer uma festa, lembre, a alegria é tua. Porque no céu, a alegria diante de Deus, pelos anjos, é somente por um pecador que se arrepende. Deus não vai se alegrar porque você agora está com uma casa nova, com um carro novo, etc, etc. Não, isso aí para Deus não é nada. Mas um pecador que se arrepende, é isso. E é isso que Deus vai demonstrar, Jesus vai demonstrar na parábola seguinte. Ele falou, tipo assim, dando uma introdução nas duas parábolas anteriores. Da ovelha perdida e da dracma perdida. E agora Jesus então faz o desfecho e dá o desfecho final nessas duas últimas, nessa última parábola, falando sobre um pai e dois filhos. A chamada parábola do filho pródigo. Então, nós vemos aqui que há um pai nesta parábola, que tem dois filhos e que o mais novo, então, pede para o pai a sua herança. Pede para o pai os bens que lhe cabem. E depois de haver esses bens, depois de um tempo, ele vai e some no mundo. Deus reparte os bens entre ele e o filho mais velho. Então, o que o Senhor quer nos ensinar aqui, o que eu extraio desse texto, é justamente a visão a visão dos filhos. Jesus, ele nos ensina que há visões sobre Deus, e coloca duas visões aqui, desses dois filhos, e a visão deles sobre o próprio Deus, sobre o próprio Pai. Então, quais são as duas visões? São dois filhos com duas visões de um mesmo pai, de um só pai. Isso pode acontecer na nossa vida, não é verdade? Na vida comum. Você, uma casa com vários filhos, cada um vai ter uma visão do seu pai. Cada um pode ter uma visão do seu pai. Mas Jesus aqui está apontando para a visão que devemos ter correta do Pai. Qual então é a visão que Jesus traz desses dois filhos? Como eles estão vendo este mesmo Pai? E este Pai, podemos aqui entender ele como o Pai que está nos céus, o próprio Deus. Mas podemos entender como o próprio Senhor Jesus também, porque quando o seu filho retorna a casa, ele vai estar, aquele homem vai se mover de íntima compaixão no seu coração e vai até o filho. Mas vamos ver então ao início dessa história, para entender essas visões desse filho mais novo e do filho mais velho. Será que nós estamos tendo este tipo de visão para com Deus? Será que é essa a tua visão para com Deus? A primeira visão é a visão de um pai que você considera morto mais que da herança. Então, muitos têm a visão de um pai morto, que Deus está morto. Assim como Nietzsche falou,
Deus está morto, né? Ele apregou a morte de Deus pelos próprios homens. Hoje, talvez ele falaria, Deus ainda continua morto, porque vocês mesmos estão matando a Deus. Não consideram as coisas de Deus, mas consideram a herança que Ele dá. Então você considera aquilo que Deus pode dar. Por quê? Você considera Deus como um pai morto? Porque pedir a herança de Deus, os bens do pai, pedir os bens do pai antecipadamente, antes da sua morte, era considerar este pai morto. Aquele filho mais novo, ele não tinha nenhuma consideração para com o pai, porque quando ele pede para o pai repartir os bens em vida, ele está dizendo que aquele pai não tem consideração nenhuma para ele, que este pai está morto, ele considera este pai como morto. Diz o verso 12, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E aí nós temos visto muitos por aí exigindo de Deus, eu quero Deus, eu quero a minha parte, eu quero. E na verdade estão aí como este filho, apenas querendo as coisas de Deus, querendo a herança de Deus, mas não considerando as coisas de Deus, não considerando entender o que o pai quer, não considerando a visão do pai, não, entendendo somente que o pai é um Deus, Deus como pai, é aquele somente que dá, que está aí para me dar, para me servir. Dessa forma, o que você está fazendo para com Deus é considerando Deus como morto. Deus, ele só serve para te dar as coisas, dar a herança, porque você não considera ele. Então, cuidado. Às vezes você pode estar dentro da casa do pai. Aquele jovem, filho, estava dentro da casa do pai, mas ele tinha essa visão do pai. Então, você pode dizer, poxa, mas eu estou na igreja, eu estou na casa do pai, eu estou aqui, mas no teu coração, Deus não na tua visão, a tua visão é como a desse filho, que só quer as coisas do pai, mas não quer saber a vontade do pai, não quer saber o que o pai, o que agrada o pai. Olha só, Jesus já deu a deixa lá, o que agrada o pai é um pecador que se arrepende. É alguém que está arrependido diante do Pai, que considera as coisas do Pai. Se arrepender diante do Pai é saber e entender o que o Pai quer, é conhecer as palavras do Pai, é conhecer os ensinamentos do Pai. Mas aquele filho considerou o pai morto. Então muitas igrejas estão cheias de filhos que consideram o pai morto, cheios de filhos pródigos, que estão na casa do pai, esperando o momento que o pai dê uma grande bênção para ele e depois, vou meter o pé. Que é isso que aquele filho faz. E aí, olha só, continua o verso 13 dizendo que, passados não muitos dias, foi isso que o filho fez. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O filho estava na casa do pai, mas o seu desejo era viver de forma desenfreada. E essa palavra aqui, há muitas traduções dela, em várias Bíblias, vivendo de forma pródiga, vivendo de forma extravagante, vivendo de forma extravagantemente, vivendo prodigamente, vivendo depravadamente. E essa palavra, que é asotos, no grego, ela significa literal. No literal dela, é vivendo vivendo de forma isenta de salvação. Então, essa palavra trazida aqui no grego, que Jesus fala aos seus ouvintes, é que aquele
passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma isenta de salvação, vivendo sem salvação, sem a ação do Pai. Olha só. Quando o teu coração se volta somente para a herança que o Pai pode te dar aqui, e há uma consideração, na verdade, uma desconsideração para com o Pai, considerando este Pai como morto, a tua vida, ela está isenta de salvação. Sem salvação. Sou eu que estou falando, o texto que está falando. O texto que está falando. Então, aquele jovem, ele pegou os bens para viver de forma isenta de salvação. Então, esta é a primeira visão que Jesus apresenta, onde muitos estão aí nos dias de hoje, vivendo dessa forma, sem consideração para com o Pai, sem respeito para com o Pai, sem amor para com o Pai, apenas querendo do Pai, para viver de uma forma desenfreada, de uma forma ilimitada também, né? Podemos traduzir, e principalmente nos dias de hoje, viver de uma forma desenfreada é uma forma ilimitada, né? De uma forma extravagante, de uma forma extraordinária. E se você é extraordinário, você não considera Deus extraordinário, porque você é extraordinário. Então, cuidado com isso. Cuidado com o que você deseja ganhar. Cuidado com o que você se preocupa que está perdendo. Cuidado. A segunda visão era de um filho, do outro filho, o filho mais velho. E a segunda visão é uma visão de ressentimento. Era a visão de um pai severo que não permite que você se alegre. Enquanto o primeiro filho lá, na verdade, que era o mais novo, né? O filho mais novo quer os bens do pai e o considera morto, desconsidera o pai e quer então os bens para viver do jeito que ele quer, mesmo estando na casa do pai. E aí, quando ele tem aquilo que ele acha que ganhou o mundo, ele vai meter o pé. Há um outro filho, que é irmão deste, que está na casa e que tem outra visão do pai. E essa visão é uma visão de ressentimento, né? Ele vai dizer isso, vai estar ressentido para com o irmão que volta. A visão que ele tem do pai é de um pai severo que não permite que ele se alegre. Então, um queria alegria sem limites e sem a intervenção do pai. E o outro está ali fazendo tudo para o pai, e para ele o pai é um pai severo, que não permite que ele se alegre. Não. Então, Jesus está mostrando aqui, o que acontece, né? Quais são os versos 28 ao 30 do capítulo 15. Diz: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. O que acontece? O filho mais novo, ele vai desperdiçar todos os bens, então, da herança, e lá, na terra distante onde ele estava, ele começa a passar necessidade, e ele se lembra daquilo que verdadeiramente ele perdeu, que foi o amor do pai. Ele perdeu o cuidado do pai, ele achou, sim, que havia perdido o amor do pai. Porque ele vai dizer, lá, junto aos porcos, que um amigo que ele encontra lá, enfim,
coloca ele para trabalhar junto com os porcos, e ali ele está passando fome, ele vai a desejar comer a comida dos porcos. Há uma planta chamada, um fruto chamado alfarroba. Hoje existem até chocolate de alfarroba. Né? Não é uma coisa, mas, enfim, naquela época era algo que era dado para os porcos. E aquele jovem, ele começa a lembrar, ele cai em si, diz o texto, ele cai em si e começa a lembrar que na casa do pai, até os seus trabalhadores, eles tinham um pão a cada dia. Eles eram tratados com bondade, eles eram tratados com dignidade, eram tratados com misericórdia, eram tratados com amor. Os trabalhadores. Então ele vai dizer no seu coração: eu vou voltar para a casa do meu pai e falar: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu desonrei o Senhor, porque honra teu pai, né, é um dos mandamentos bíblicos, que diz que você terá prolongarão os seus dias na terra. É um mandamento bíblico. É um primeiro mandamento com promessa, onde Deus diz que honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os seus dias na terra. Aquele jovem, o filho mais novo, tinha aquele pensamento de que ganhou então tudo, né? Ganhou na loteria com seus bens, os bens do pai morto, e consumiu e gastou tudo. Ele, sem a salvação do pai, ele ia morrer de fome. Mas ele se lembra, ele se arrepende e volta. Ele volta para a casa do pai. Quando ele chega lá, o pai, diz o texto, vendo de longe, corre, dá um abraço nele, beija aquele filho. E aquele filho, como ele demonstra de fato o arrependimento? O pai beijou, o abraçou, né? O teve de volta, ele podia ter ficado quietinho. Ai, poxa. Não, ele diz: pai, eu pequei. Pai, eu estou arrependido. Me coloca, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloca como um dos teus empregados. E o pai não fala nada: filho. Ele só manda um empregado: traz aí o melhor, traz aí o boi cevado, traz aí um anel para colocar no dedo deste meu filho, traz aí sandálias para colocar nos seus pés, porque meu filho estava morto e reviveu. Eu preciso dar uma festa. Notem que o pai permite que as coisas aconteçam. Ele permite. Deus, ele não é nenhum carrasco que fica dando ordens e não quer que você se alegre, como nessa visão do filho mais velho, nem aquele pai que quer que você saia, né, que o considere como morto, e só queira aquilo que ele pode te dar. Mas Deus não, o pai, né, como Deus, não obriga ninguém a ficar com ele. O pai não obriga. Ele quer, sim, e se alegra com aqueles que se voltam para ele, aqueles que o reconhecem como pai, aqueles que se arrependem diante dele. E é isso que este filho mais novo faz. E então o pai se alegra, o pai vai dar uma festa. Quando então o irmão mais velho chega do campo que estava trabalhando, vê que está acontecendo uma grande festa ali, e vai perguntar para os empregados: mas o que aconteceu? Aí um deles vai dizer: o teu irmão voltou, e aí o teu pai está dando uma festa, uma festona. E aí diz o texto, então, no verso 28 do capítulo 15, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, ele não queria entrar para a festa, ele estava indignado. Que negócio é esse? O que negócio é esse? E às vezes, também, nos dias de hoje, há muitos filhos e filhas de Deus indignados, ressentidos. Ah, mas eu estou fazendo tanta coisa, né, para Deus, e eu não tenho uma alegria. Deus quer que você se alegre, você pode se alegrar.
Se você está na casa do Pai, você é um filho, você é uma filha. Se você considera as coisas do Pai, saiba que o Pai ama você. O que tem em comum entre o filho mais novo e o filho mais velho nessas duas visões? É que ambos haviam perdido o referencial do amor do Pai. Perderam o referencial de amor do Pai. Um considerava o Pai como aquele que só é capaz de dar benefícios para ele gastar do jeito que ele quiser. O outro se colocava como um escravo do Pai, apenas de um Pai severo, que não lhe permitia que ele pudesse se alegrar, ter felicidade na sua vida. E aí, o filho mais velho, diz o texto, se indignou, não queria entrar. Mas o pai, saindo, procurava convencê-lo a entrar. Olha só, o pai está aí convencendo, querendo convencer você de se alegrar com o arrependimento daqueles que se voltam para Deus. Ele estava tentando ensinar para este filho o seu amor, como funciona o seu amor. Jesus, no início desse capítulo 15, ele vai ser ali acusado de comer com os pecadores, de estar com os pecadores. Os fariseus, eles tinham essa característica deste filho, que estavam servindo ao Pai, servindo a Deus ali, diziam servidores de Deus, mas eles não conseguiam ver o amor de Deus no próprio Senhor Jesus, nas próprias ações de Jesus com relação aos pecadores, aqueles então que estavam se arrependendo, se voltando para Deus, de verdade, com seus corações contritos, com seus corações arrependidos. E aí, então, aquele filho mais velho, ressentido, com seu coração com ressentimento, ele vai dizer ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, ele não diz: mas quando veio esse meu irmão. Ele não considera o irmão como irmão. Mas quando veio esse seu filho, esse daí, quando veio, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Deu uma festa. E aí, então, esse filho ressentido, não diz o texto se ele entrou para a festa ou não, mas o que Deus queria mostrar, o que Jesus queria mostrar, era justamente este amor do Pai, e o desejo do Pai, que Jesus já tinha falado lá em cima, naquelas duas outras parábolas, da dracma e da ovelha perdida, que Deus se alegra, a festa nos céus com um pecador que se arrepende. Então, quando você se arrepende, a festa nos céus. Amém? A festa no céu acontece quando alguém se arrepende diante de Deus, se volta para Ele, buscando obedecê-lo, buscando querer entender o seu amor. Ambos os filhos, nas suas visões, perderam o referencial do amor de Deus, perderam o referencial da essência do próprio Deus, do próprio Pai, ali representado por este Pai. E isso pode estar acontecendo com a sua vida, isso pode estar acontecendo e acontece em muitas igrejas, muitas pessoas que, com as suas visões distorcidas da palavra de Deus, não conseguem mais distinguir ao Pai. E aí há brigas, há desavenças no meio no meio cristão mesmo, onde um fala do outro,
Um fala mal do outro. Ah, ó, esse teu filho. Ah, olha, esse aí. Porque não entenderam realmente, de fato, a visão sobre Deus, quem é este Pai e aquilo que o Pai se alegra. O Pai não se alegra. Para ele, na verdade, é indiferente com as coisas que você conquista neste mundo. Isso é para a sua própria alegria. Mas a alegria do Pai é em ver um filho arrependido diante dele. Um filho reconhecendo ele como Pai. Considerando ele como um Pai vivo. Um Pai que tem esta autoridade sobre ele. Que tem poder sobre ele. Que sabe das coisas. É isso. E aí então Jesus nos apresenta a visão dele, né? Que é justamente esta, a visão de um Pai de amor que se alegra com o que se arrepende e revive. Amém? Quer alegrar a Deus? Né? Se arrepende e revive a cada dia. Se arrepende no seu coração a cada dia. A cada dia. Agostinho de Hipona dizia que precisávamos estar nos batizando todo dia. Todos os dias. Ou seja, mostrando-nos arrependimento a Deus. Essa visão, então, de Jesus sobre o Pai, que é a visão correta deste Pai, Deus, aqui, é a visão que devemos ter de Deus, que você deve ter de Deus. Então, ajuste a sua visão, ajuste o seu modo de ver a Deus. Porque senão você vai pensar que está ganhando e você vai estar perdendo. Cuidado. Cuidado. Diz o verso 31 e 32. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Respondeu ao filho mais velho, que não queria entrar para a festa. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, se arrependeu, caiu em si. Você revive. Se você tem a visão do filho mais novo, enquanto estava na casa do pai, só desejando a herança do pai, ou os bens que o pai poderia dar, os bens que Deus poderia dar, e considerando o pai morto, na verdade você quem está morto, e precisa reviver, precisa se arrepender. Se arrependa enquanto há tempo. Ele diz, né, o pai para o filho mais velho: o seu irmão estava perdido e foi achado. Ele voltou à comunhão com o pai. Lembrem, no início da parábola, que o filho estava na casa, mas ele pede para o pai a parte na herança. Ele não entende as coisas do pai, ele não tem comunhão com o pai. Ele pede ele pede a herança. Ele não tinha comunhão com o pai. Judas não tinha comunhão com Jesus, não entendeu Jesus. Ao passo que Paulo, como eu dei o exemplo anteriormente, Paulo, ele era um camarada que ele era o guardião da lei. Ele era mais ou menos que nem esse segundo filho mais velho, ressentido, que guardou tanto a lei. E ele matou cristãos. O seu próprio amigo Estevão.
para ser um guardião das coisas de Deus, só que ele descobriu o amor de Deus em Cristo Jesus, que Deus, na verdade, ele é amor e o que ele quer é arrependimento, e Paulo se arrepende. Ele vai dizer, eu me arrependo no pó e na cinza, e agora, eu considero tudo aquilo que eu entendia que era algo ganho no mundo, na religião, isso para mim, vai dizer o texto, isso eu considero como esterco. Isso não quer dizer que Paulo não se utiliza disso, da cidadania romana dele, ele se utiliza em um determinado momento em que ele vai preso de forma ilegal. Ele se utiliza, mas ele compreendeu o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele, de fato, começou a ter comunhão com o Pai, entendeu a comunhão com o Pai. Aquele filho mais novo, então, ele estava vivendo com o pai, mas não tinha essa comunhão com o pai. Quando ele está lá com os porcos, passando fome, vendo que vai morrer, ele se arrepende e vai dizer, eu vou voltar, meu pai vai me ter ali como um dos empregados dele, mas o pai o abraça, porque ele era seu filho que reviveu, seu filho que se arrependeu, seu filho que voltou, então, de forma diferente, que agora tem comunhão com ele, então era preciso dar uma festa, e aquele filho mais velho precisava entender isso, que este é o amor do Pai é aquele que quer ver a alegria de todos os seus filhos em ver aqueles que se voltam para Ele, para o Pai, se arrependem, compreendem a sua palavra, compreendem as suas coisas, compreendem o seu amor. Amém. Deus quer que você se alegre, mas Ele se alegra muito mais quando você tem uma vida diante dEle, de consideração para com Ele. Que você está sempre se voltando à comunhão, que você o tem como um pai que está vivo. Amém? Você pode se alegrar. Aquele filho mais velho, ele disse para o pai, eu te sirvo há tanto tempo, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Olha a visão distorcida do pai. Se ele tivesse falado, pai, olha só, quero dar uma festa com os meus amigos, posso? Posso pegar um cabrito? Só me dá um cabrito? Certamente o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ele repartiu bem entre os irmãos, olha só. E aquele filho mais velho, ressentido, ali não utilizou, estava preso, né? E não se alegrou das bênçãos do pai que deu para ele. Então, veja, porque ele não conhecia o amor do pai, não tinha atentado por amor do pai. Vejam a história do apóstolo Paulo. Já o filho mais novo não conhecia, não tinha comunhão com o pai. Não tinha comunhão com o pai. E o que valia para ele eram as coisas do mundo. Mas Jesus coloca aqui um final, deixando aí uma reticências. O pai chama o filho ressentido, mais velho, para entrar para a festa e se alegrar junto com ele, a se alegrar com o irmão que se arrependeu. Esta é a alegria que Deus quer.
para a vida de todos os seus filhos. Esta é a alegria que Deus quer. A maior alegria de Deus é daquele que se arrepende e se volta para Ele, se volta à comunhão com Ele. Nas parábolas anteriores que vimos aquele homem que tinha 100 ovelhas ir atrás da ovelha. Aquela mulher procurar a dracma perdida, mas o pai, ele fica esperando. O pai dá liberdade. Amém? Quem está a anunciar, né, são os seus filhos. São os filhos, somos nós, sou eu aqui, a anunciar, arrependa-se. Se você está na casa do pai e tem a mesma visão do filho mais novo, que só quer os bens, cuidado, arrependa-se, tenha comunhão com o pai, entenda a comunhão com o pai. Se você é o filho que está aí com uma visão distorcida do pai, que é um pai severo, um pai carrasco apenas, você pode ter alegria. O pai é um Deus de amor, sim, de alegria. Você pode se alegrar, e se alegrar você, e muito mais se alegrar com aqueles que se arrependem. Amém? Então, você deve se alegrar com aqueles que fazem festa, sim, com a festa do arrependimento, com a festa da volta para Deus, verdadeira. Amém? Esta é a alegria que devemos ter para com Deus. Nos alegrar com aquele que estava morto e reviveu, ou seja, com aquele que se arrependeu. Esta é a alegria que Deus quer da sua vida, quer de todos os homens, quer de todos os seus filhos e filhas. Aquele que estava perdido foi achado, ou seja, ele mesmo encontrou o caminho. Ele mesmo caiu em si e voltou à comunhão com o Pai. Deus se alegra quando você entende as suas coisas e quando você volta à comunhão com Ele e não fica com ressentimentos aí por causa disso, por causa daquilo, porque o outro. Veja as bênçãos que Deus coloca na tua vida. Amém? Deus é um Deus de alegria. Sim, Deus é um Pai de alegria. Mas precisamos ter e de nos dar alegria. Mas a maior alegria em Deus a maior alegria para Deus, aí para o céu, é daquele que se arrepende, se volta a Ele, se volta à comunhão. Então, cuidado com a visão desses dois filhos. Cuidado com a tua visão, que ela pode estar distorcida. Cuidado com visões que são passadas aí por aí, neste mundo. Cuidado com o ganhar e o perder. Lembrando das palavras de Jesus lá em Mateus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele jovem, né, porque era mais novo, filho mais novo, ele tem o mundo todo nas suas mãos, a herança do pai, mas ele desperdiça. E na verdade ele está ali, vai desperdiçar sem a salvação de Deus sobre a sua vida, isento de salvação, sem salvação. Cuidado, então, com o ganhar e o perder. Coloque diante de Deus as perdas que te movem a tua vida e aquilo que você deseja por ganhar. Coloque diante de Deus, sabendo que Deus mais, e que se alegra o coração de Deus, é quando aquele que está perdido se arrepende, volta-se para Ele. Então eu quero orar neste momento. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento na Tua presença, por entendermos a profundidade da Tua palavra. Ó Deus, Senhor, neste mundo temos perdas, temos ganhos, ou que acreditamos que são ganhos, Senhor, mas na verdade, ó Senhor, Tu mesmo disseste que
O que adianta ganhar o mundo todo se perder a nossa própria alma, ou nos perdermos neste mundo, Senhor, como aquele jovem, ó Deus, aquele filho mais novo, ó Senhor, mas que a cada dia, cada um dos teus filhos e filhas se voltem para ti, ó Senhor, como tu nos ensinaste a orar, Jesus, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que isso seja realmente um ensinamento para os nossos corações a cada dia, para os corações dos teus filhos e filhas, ó Pai. Ó Deus, que aqueles que estão com os seus corações amargurados, ressentidos, que têm servido ao Senhor anos e anos, ó Deus, mas têm os seus corações desta forma, ó Pai, que tu tenhas misericórdia, que abra os seus olhos, que abra os seus corações para entender o seu amor, a profundidade, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem dado, colocado nas suas mãos, ó Deus, ó Senhor. Há uma insatisfação muitas vezes, ó Pai, nos corações, mas que o Senhor venha quebrar isso dos corações amargurados. Ambos estão muitas vezes nos que são chamados casa do Pai, ó Deus, onde há reunião daqueles que estão reunidos em seu nome, mas muitos ali estão com visões distorcidas, ó Deus, como a desse irmão mais velho, como a desse irmão mais novo, ó Deus, relatada nesta parábola por Jesus, mas que tenhamos a visão dada por Jesus, ó Deus, de volta para com o Senhor, de retorno para contigo, a cada dia, de arrependimento diante do Senhor, de comunhão para com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, este é o Evangelho, esta é a Tua palavra, ó Deus, esta é a Tua alegria, é a alegria que há no céu, ó Deus, e esta é a missão da Tua igreja, levar, ó Deus, aqueles que estão perdidos ao Senhor, ao conhecimento do Senhor, à comunhão do Senhor. Muito obrigado, Pai, levar-nos ao Teu amor. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, que o Senhor esteja tocando os corações, que a Tua palavra esteja tocando os corações dos Teus filhos e filhas, eu te peço, te agradeço, eu oro, em nome de Jesus, amém